Mudando de assunto, você já ouviu falar de alguma dieta da moda ou alguém conhecido que fez uma dieta e deu muito resultado? E você tentou fazer, mas não funcionou com você? Isso acontece porque cada indivíduo possui um chamado comportamento alimentar. E como isso influencia nas nossas escolhas, é o que eu vou conversar agora com a nutricionista Aline Graça. Boa tarde, Aline, bem-vinda ao Ver Mais. Oi, Catherine, muito obrigada pelo convite. Olha, a gente vai falar em vários tipos de comportamento, né? Comportamento social, comportamento emocional, agora comportamento alimentar. Algo que não se costuma falar, mas na clínica isso tem um peso muito grande na hora do atendimento. Eu costumo trabalhar muito com a questão de atender não uma pessoa que quer emagrecer ou ganhar massa muscular ou tem alguma patologia, eu atendo o ser humano. Cada ser humano é único e cada ser humano tem uma história, então eu acredito muito na questão de entender da onde veio para que a gente ache a melhor opção de plano alimentar, de mudança de hábitos, então de comportamento. Por que que ele não conseguiu seguir a determinada dieta que para outra pessoa fez muito sentido e deu certo. Então, entender o ambiente em que a pessoa vive, como ela age diante da comida, quais são as questões emocionais também por trás disso, é bem importante para a gente entender o contexto e entender que nem toda dieta vai ser para todo mundo. Então, comportamento alimentar não é apenas tomo café pela manhã, almoço e janta. Não, é muito mais a questão emocional envolvida nisso, o ambiente que a gente está inserido e como você consegue entender mais e viver esse ambiente e tornar com que as tuas mudanças alimentares para que você tenha mais saúde, disposição, qualidade de vida, ou queira emagrecer, ganhar massa muscular ou questões estéticas, você consiga implementar isso na sua saúde, no seu dia a dia, não só por uma semana, um mês, mas para isso realmente ser algo que você consiga manter para o resto da vida. Eu vou dar um exemplo, não é o meu caso, mas, por exemplo, muita gente sabe que frutas, verduras e legumes fazem muito bem à saúde, mas não consegue, tem verdadeiro, assim, só de sentir o cheiro de alguns legumes, de algumas comidas, ela tem, assim... Aversão. Aversão. Então, isso pode ter uma explicação, pode ser estudado lá em outra fase da vida dela? Sim, exatamente como vários traumas que ocorrem na infância e as pessoas não têm lembranças palpáveis disso, exceto se a gente investigar bem, as questões alimentares também existem esses traumas. A pessoa não gosta de beterraba, não consegue nem ver um prato que encostou a beterraba pertinho de outras coisas que talvez ela goste, ficou rosinha, não consigo mais comer. Por quê? Talvez na infância a mãe fez muita beterraba, ficava empurrando beterraba para o filho. O filho tinha deficiência de ferro, então vamos dar beterraba para ele, porque beterraba tem ferro, etc. Então, talvez alguma coisa aconteceu para que hoje ele não conseguisse comer beterraba. Ou, o pai trabalhava numa peixaria, vinha cheiro de peixe todo dia, eu não consigo comer frutos do mar. Então, tem essas questões também que são importantes entender e as questões de deficiências nutricionais de algumas pessoas interferem também na vontade ou na desvontade de comer algumas coisas. Em alguns casos, quando criança, podem ser feitas substituições, né? Não gosto de beterraba, vamos encontrar outra comida que tenha esse mesmo nutriente. Mas a tua avaliação, como tu costuma organizar, administrar isso? Assim, se a pessoa tem um contexto alimentar em que ela não ingere frutas, legumes e vegetais, mesmo assim, a gente vai tentar inserir aos pouquinhos. Então, por exemplo, eu não gosto de salada, não gosto de legumes, não gosto de nada disso. Tá, então vamos tentar colocar ralar uma cenoura quando tu vai cozinhar o arroz. Tentar botar um espinafre junto com os ovos mexidos. Isso vai mascarando mais ou menos o alimento, entretanto tu vai começar a inserir isso no teu dia a dia. Eu não gosto da cenoura crua, mas tu já tentou fazer ela cozida e não só ao bafo, juntar com um frango grelhado ou fazer um frango assado com batata, cebola, cenoura, abobrinha, chuchu e fazer tudo junto e botar um tempero gostoso, começar a fazer outras formas de preparo com o alimento. Sucos também podem ser uma forma interessante de pessoas que não consomem frutas, legumes e vegetais, colocar
um suco verde, colocar vegetais dentro de um suco de laranja, para que volte essa inserção desses alimentos. Isso é um caso bem comum, por exemplo, da beterraba que eu te falei. Eu não gosto de beterraba, mas se eu fizer um suco de laranja com beterraba, eu consigo comer. Eu consigo tomar, eu consigo ter os nutrientes que precisa disso. Então, ir entendendo e inserindo dentro do contexto da pessoa, cada uma coisinha de pouquinho em pouquinho, assim. E muitas vezes até introduzindo numa refeição que você não tem esse hábito. Por exemplo, tomar um suco desse de manhã, na hora do café, pode ser super nutritivo e te dar uma energia extra. Agora, quando a gente fala em comportamento alimentar, muitos pais, né, quando a criança está na introdução alimentar, tem que comer isso, tem que comer aquilo, mas ele próprio não come. Então, acaba interferindo também. Com certeza. Do mesmo modo que, eu queria que meu filho lesse mais, mas tu só fica no celular ou na TV. Então, as palavras têm poder. Entretanto, crianças aprendem visualizando o que os outros estão fazendo. Então, se você está tomando refrigerante, teu filho não vai querer tomar água. Se você está comendo lasanha, teu filho não vai querer comer o brócolis. Então, é bem importante, com relação a crianças mesmo, atingir pelo exemplo. Eles olham muito o que você está fazendo. E com relação às mudanças de hábito, é importante frisar que não é só questão de vontade, força de vontade. Eu quero mudar, é falta de força de vontade porque eu não consigo. Você teve, eu estou com 30 anos e quero começar a comer mais legumes, vegetais, etc. Mas 30 anos tu não fez isso. Então, não vai ser com força de vontade que você vai mudar, vai ser com a inserção de um novo hábito. Então, se você pegava e todos os dias, depois do trabalho, passava na padaria, comprava um pão de queijo e ia para casa, você vai ter que mudar esse hábito. E não só falar, vou para casa direto e vou focar. Não, eu vou fazer outro hábito, eu vou criar um novo hábito para mudar. No início vai ser difícil, mas isso também tem relação com o comportamento alimentar. Não só a força de vontade, a criação de novos hábitos. Não tomo água. Por que tu não toma água? Porque eu não tenho sede. Então, vamos trazer um novo hábito. Adquire uma garrafa, anda contigo com uma garrafinha de água. Acabou a garrafinha, enche de novo. Então, tu vai criando novos hábitos, pequenas coisas. O que acontece muito com as dietas da moda é que as pessoas querem uma revolução em uma semana, querem uma transformação, querem um milagre. E não acontece assim. Você trouxe um ótimo exemplo, né? Porque é gostoso sair do trabalho, passar na padaria, comprar um pão fresquinho. É muito fácil, né? O próprio cérebro não tem dificuldade alguma de adquirir esse hábito. Difícil é trocar. Exatamente. E aí, como tudo na vida, realmente requer um pouco de insistência, de persistência. Eu adorei as suas dicas. Estava aqui ouvindo, já estava pensando em como introduzir na minha vida. Aline, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Catherine. Muito obrigada pelo convite. Seja sempre bem-vinda ao Ver Mais. Muito obrigada.